Bom, agora sim. Então, vou reiniciar aqui os transformadores, tá, pessoal? Para a gente poder deixar gravado. Então, os transformadores desempenham, né, um papel fundamental na transmissão e na distribuição de energia, né, porque sem eles não seria possível ou praticamente inviável, né, usar a energia produzida numa fonte longe do centro onde ela vai ser consumida. Então, por exemplo, a nossa tomada, né, o nível de tensão que a gente consegue usar em equipamento doméstico, por exemplo, 220 de linha ou 127 volts de fase, se fosse transmitir nesse nível de tensão, uma distância grande, você ia ter uma queda de tensão muito grande e não ia conseguir, então, usar essa energia, tá? Transmitir ela. Então, os transformadores vêm, então, para suprir essa necessidade e eles, por exemplo, né, numa usina hidrelétrica, que, sei lá, um gerador gera em 3.800 volts, você, então, transforma essa energia, a tensão, né, eleva essa tensão a um nível, por exemplo, de 765 kV, 500 kV, por exemplo, né? São tensões bem altas, e aí sim você transmite a energia nesse nível de tensão. Por quê? Porque nesse nível de tensão, como a tensão é grande, a corrente é baixa. Lembrem que potência é tensão vezes corrente. Logo, se eu tenho uma tensão bem alta, a corrente é baixa. Tendo uma corrente baixa, a queda de tensão na linha se torna pequena. A perda de potência também na linha se torna pequena, né? Aí, chegando perto dos centros urbanos, essa tensão é reduzida, então, para, por exemplo, 138 mil volts, e aí mais próximas dos bairros, onde tem as subestações, é diminuída, então, novamente, de 138 mil volts para 13.800, e aí sim distribui pelas ruas esses 13.800 volts, né? E aí, com esse 13.800, lá próximo já na rua, por exemplo, da casa de vocês, essa tensão é reduzida novamente, aí sim, para a tensão de uso, que é 220 de linha e 127 volts de fase. Tá? Então, o que a gente vai ver hoje são os transformadores monofásicos. Ou seja, vou analisar o transformador só para uma das fases, né? Logo, os transformadores, como uma carga trifásica, como uma fonte trifásica, a gente pode ligar eles em estrela ou triângulo, tudo bem? Mas a gente vai ver os transformadores aqui monofásicos, tá? Ou seja, uma fase e um nêutron conectado neles, tudo bem? Nos terminais dele. Então, a gente vai ver o transformador ideal. Depois desse transformador ideal, a gente vai ver relação de transformação, tanto da corrente, quanto as relações de transformação das tensões. E também vamos ver como as impedâncias são vistas de um lado do transformador. Então, o transformador, ele tem, então, dois lados, né? A gente vai ver daqui a pouco. Ele tem um primário e um lado que a gente vai chamar de secundário. E aí, uma impedância conectada no secundário, ela é vista, né, de um certo valor pelo primário. E vice-versa. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Bom, pessoal, para a gente começar a falar do transformador ideal, então, a gente tem que voltar um pouco e introduzir a questão de circuito magnético. Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui, para construir um circuito magnético, a gente vai precisar de um núcleo de ferro. Então, esse aqui é o núcleo do transformador. Tá? Então, aqui é o núcleo do transformador. Em geral ele é composto de ferro, tudo bem?
que é feito de ferro. Por que o ferro? Porque o ferro é um material que ele tem uma permeabilidade magnética grande, ou seja, ele aceita que seja criado nele linhas de fluxo magnético, né, maiores, bem maior em quantidade do que o ar, por exemplo. Tudo bem? Então, com isso, eu consigo aumentar a minha eficiência na transmissão, né, dessa energia, tá? Da energia que está, por exemplo, vindo desse lado e passar para esse lado aqui. Tudo bem? Bom, então vamos fazer um teste aqui no nosso núcleo magnético, tá? A gente vai enrolar uma espira aqui de um lado dele e vamos enrolar com uma quantidade N1, né, de espiras. Espiras do transformador, geralmente ela é constituída de cobre, tá, pessoal? Então aqui é a espira. Ela é feita de cobre, né? N enrolamentos, então N aqui, ó, é um número de enrolamentos. Tudo bem? Então ela é formada, esse lado aqui, por N1 espiras, e esse outro lado aqui, eu vou enrolar uma bobina com N2 espiras, tá? Então uma bobina é um conjunto de espiras, tudo bem? Então, a bobina é um conjunto aqui de espiras. Pessoal, eu estou com minha internet aqui um pouquinho ruim hoje. Se por acaso der algum problema de cair, aguardem, não precisem sair, tá? Aguardem uns minutos que eu volto, tudo bem? Então, já vou avisando vocês que pode acontecer isso, tudo bem? Então, pessoal, dado então que vou colocar uma fonte de corrente aqui desse lado com valor I1 e vou colocar uma fonte de corrente aqui desse lado com valor I2. Se a gente for usar, se vocês lembrarem lá da física, a regra de Fleming, né, ou seja, da mão direita ou da mão esquerda, se eu pegar a mão direita aqui, na direção, então, que essa corrente está passando, né, aqui, ou seja, segurasse essa espira, o meu dedo polegar ia indicar a direção do fluxo magnético. Então, essa corrente 1, ela produz fluxo magnético neste sentido. Tudo bem? Essa corrente 2, como está nesse sentido, né, se eu for colocar também a regra da mão direita, né, e segurar essas espiras, né, os dedos meus ficarem na direção da corrente que está percorrendo essa espira, o dedo polegar vai indicar, então, a direção do fluxo, que vai ser contra o fluxo. Então, se eu chamar isso aqui de φ1, ele vai produzir aqui um φ2, que é contrário ao φ1. Gerando aqui, então, um fluxo magnético resultante, né? Então, eu vou ter um fluxo magnético resultante que vai ser, na verdade, φ1 menos φ2. Tudo bem? Bom, a gente já vai ver lá para baixo, depois de começar a ver transformador, por que a gente está representando, fazendo essa subtração de fluxo, tá? Bom, então vamos avançar aqui. Então eu vou fazer o seguinte, esse meu núcleo, se eu pegar o caminho médio aqui em verde, ó, né, em torno dele, então eu estou pegando esse caminho médio de comprimento LM, centímetros, tá, ou metros aqui, no caso, ele vai ser pequeno, tá? Depende do tamanho do transformador, né? Esse caminho médio, ele tem um comprimento, então se for um transformador de rua, ele vai ter um tamanho, né? Se for um transformador lá da subestação, de 138 para 13.8, ele vai ser bem maior, tá? Bom, então vamos ver aqui. Então, se eu pegar esse caminho aqui, em verde, né? E vou desenhar ele novamente aqui, ó. Então, eu tenho esse caminho em verde. Se eu estivesse olhando para frente, fizesse um corte aqui no meu transformador, né? O que eu veria, né? Dentro aqui atravessando esse caminho. Eu viria as três bobinas atravessando, né?
por dentro aqui desse caminho C e veria do outro lado as duas espiras, que eu desenhei 3 aqui, 2 de cada lado, né? 3 de um lado e 2 do outro. Bom, aí, o que o Ampère, né, também descobriu? O Ampère descobriu que o seguinte, que a intensidade de fluxo magnético, né, que percorre esse caminho, vezes, né, o comprimento desse caminho, é igual à corrente que está atravessando a área formada por esse caminho. Então, essa é chamada de lei circuital de Ampère, tá? Que é, em termos matemáticos, usando cálculo, é a integral de caminho de H escalar dl. Então, H está aqui, né? Nessa posição, H está girando aqui, ó. Tudo bem? H escalar dl é igual, então, a integral de superfície da densidade de corrente escalar ds. Então, J é a densidade de corrente, ou ampere por metro quadrado. No nosso caso aqui, como é pontinhos, é a somatória desses pontos aqui, de quantas vezes essa corrente passa por esse caminho, né? Por essa área formada por esse caminho. Então, a área S aqui, nesse caso, pessoal, é essa área formada aqui, né? Por esse caminho. Tudo bem? Caminho C. Bom, então se a gente simplificar, então a gente vê aqui que o meu H está sempre, né, na direção de DL, então eu vou falar que H vai ficar um módulo de H vezes o caminho médio, né, igual a N1 e 1. Então, minha corrente I1 aqui desse lado passa N1 vezes, né? Ela atravessa, fura essa área N1 vezes, né? Igual tá aqui, ó. Vai ser N1 e 1. E essa outra corrente N2 e 2, ela tá indo, ela produz um fluxo contrário ao que eu estou considerando, né? O meu fluxo φ. Então, do φ1. Então, ela entra aqui subtraindo menos N2 e 2. Tudo bem? Então, por quê? A minha corrente I1 está entrando aqui. Então, entrando aqui, estou considerando positivo, enquanto a minha corrente I2 está saindo aqui da página. Tudo bem? Então, elas são no sentido contrário. Então, a somatória dessas correntes estão subtraindo. Bom, então o H é a intensidade de campo magnético, ampere espira por metro. Tudo bem, pessoal? Aí existe a relação, né, com uma outra grandeza física, que é a densidade de fluxo magnético, que é a unidade ao Tesla. Então, a densidade de fluxo magnético ele se correlaciona com a intensidade de campo magnético através dessa constante aqui, que é chamada de permeabilidade magnética do núcleo. Nesse caso, se for um transformador, é a permeabilidade magnética do ferro. Tudo bem? Bom, então o meu campo H, na verdade, pessoal, ele é, na realidade, a fonte, quem produz, né, a minha densidade de fluxo magnético. Então, o meu H é que vai produzir fluxo magnético. Tudo bem? E quem produz o meu campo H é a minha corrente elétrica. Tá certo? Então, se eu pegar em módulo, já que os dois são vetores do mesmo sentido, eu vou pegar um módulo só deles aqui. Vai ficar o módulo do B, né, V igual a μH. Então, o μ, a unidade, é o Tesla vezes metro por ampere. Né? Então, se eu chamar essa equação aqui de 1, né, e substituir essa relação do B com H, eu vou, nessa expressão 1, eu vou obter, então, que vai ficar B vezes Lm sobre μ igual a N1 e 1 menos N2 e 2. Tá? Então, chamei aqui essa equação aqui de 2. Eu sei, né, que B é densidade de fluxo, ou seja, é fluxo por unidade de área. Né? Fluxo por área. Que área? A área do núcleo. Então, eu vou pegar essa área aqui, ó, né? Fazer um corte aqui transversal no meu núcleo. Aqui é como se fosse um cano, né? As linhas de fluxo estão passando aqui dentro dessa área. Tudo bem?
Então, se eu pegar fluxo por área, dá a minha densidade de fluxo magnético. E é isso que eu fiz aqui. Então, B vai ser φ, né, o módulo do B, φ sobre área. Bom, substituindo, então, em 2, né, eu vou obter uma expressão aqui, que vai ser φ vezes Lm sobre μ vezes área, igual a N1 em 1 menos N2 em 2. Se a gente fizer a correlação, pessoal, com a eletricidade, lembrem lá que a resistência elétrica, né, se vocês lembrarem, era o quê? Era o comprimento do fio dividido pela condutividade do fio vezes área. Olha que essa expressão é parecida com uma expressão que aparece aqui para o fluxo magnético. Então, o L, que é o comprimento do médio do núcleo, dividido pela permeabilidade magnética vezes área, a gente vai chamar, então, de relutância magnética. E a unidade, em vez de ser ohm, né, é o ampere espira por Weber. Tá? Por que Weber? Porque Weber é a unidade do fluxo magnético φ. Tudo bem? Bom, então a relutância é aquele material, é o quanto ele resiste, né, para eu, então, quanto ele resiste ou seja, quanto ele se opõe a estabelecer um fluxo magnético no interior dele. Tudo bem? Então, assim, o material magnético é como se ele fosse composto por vários pequenos ímãs, pequenininhos, todos aleatórios. Então, o fluxo magnético é médio, aproximadamente zero. A hora, então, que eu aplico uma corrente elétrica, aqui, né? Eu, então, forço esses pequenos ímãs a se alinharem numa determinada direção imposta pela corrente, né? E isso, eu tenho que aplicar uma força para fazer isso, né? Ou seja, tem uma relutância contra isso, tá? Igual lá no fio, que tinha uma resistência à passagem da corrente, aqui tem uma relutância à passagem do fluxo magnético, tá? Então, vejam que essa expressão, né? Então, eu vou chamar aqui de R φ igual a N1 e 1 menos N2 e 2. Se a gente for comparar com o circuito elétrico, o produto NI é como se fosse a nossa tensão elétrica, né? Então, essa aqui é chamada de força magnetomotriz. Chamada de FMM1 aqui, ó. Força magnetomotriz. Tudo bem? Então, se eu posso fazer, deixa eu apagar esse título aqui, depois eu escrevo de novo. Então, se a gente pegar em termos, desenhar isso aqui como se fosse um circuito elétrico, é como se fosse assim. Aqui, uma fonte, né, de FMM1, que vale N1 e 1. Tudo bem? Aqui é como se fosse, então, uma resistência elétrica, que na verdade é a relutância. E aqui é como se eu tivesse uma outra fonte de tensão para cá, né? Com uma FMM2 aqui, que é igual a N2 e 2. E aqui, então, meu fluxo magnético, né? Como se fosse a minha corrente. Então, o meu fluxo magnético, o dual dele no circuito elétrico, como se fosse corrente. A relutância, o dual dele é como se fosse a resistência elétrica. E a fonte de tensão, o dual dela aqui no circuito magnético, é a força magnetomotriz, que é o produto do número de espiras pela corrente. E essa fonte aqui está ao contrário, né? N2 e 2 está tentando reduzir aqui esse meu fluxo. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Bom, então agora, com essa expressão aqui em mãos, a gente pode começar a falar de transformador, tá? Então, com base nisso aqui, a gente vai falar então de transformadores. Tudo bem?
Bom, então vamos aqui para o nosso transformador ideal. Bom, para o nosso transformador ser ideal, então, pessoal, o que seria ser ideal, né? Ou seja, se olhar em termos do circuito elétrico das bobinas, né? Ser ideal para mim é ter resistência elétrica das bobinas. Resistência, para ser ideal, resistência elétrica das bobinas iguais a zero, ou seja, não tenho resistência elétrica. 2, todo o fluxo produzido, né, o φ, está passando dentro do núcleo, ou seja, não tem nenhuma linha passando por fora, né? Então, estou considerando que todo o fluxo produzido aqui, φ, né, ele está passando, coloquei outro azul aqui, né? Ele está passando aqui dentro do núcleo, ou seja, não tem nenhuma linha passando por fora aqui, tá? Que não concatene com a outra bobina, né? Não pegue as duas bobinas, então não tem nenhuma linha assim. Então, isso também seria uma coisa ideal, né? Que na realidade isso não acontece, né? A gente tem linhas de fluxo que escapam. Então, então o fluxo magnético todo no núcleo, tudo bem? 3. Ainda, não ter relutância, ou seja, relutância ser zero, ou seja, não tem resistência magnética nenhuma contra eu produzir o fluxo que eu quiser lá dentro dele. Então, relutância magnética igual a zero, tudo bem? E, além disso, não ter nenhuma perda no meu núcleo. Porque o meu núcleo ele é de ferro, né? Se eu tenho um fluxo magnético variando, né, num ferro, obviamente eu vou produzir tensão induzida nesse ferro, né, no núcleo, no próprio núcleo, né? E essa tensão induzida vai produzir uma corrente que fica circulando dentro do núcleo, uma corrente elétrica circulando no núcleo. Então, isso que aquece o transformador. A gente vai falar mais dela quando a gente for falar do transformador real. Então, eu tenho as perdas no núcleo também igual a zero. Então, fazendo todas essas considerações, eu tenho o chamado transformador ideal, que a gente, então, vai representar ele, pessoal, como se fosse, então, duas bobinas desse jeito. Então, tem aqui, representa o meu núcleo. Aqui representa minha outra bobina, né? Então, cada uma das bobinas vai representar desse jeito. Então, aqui eu tenho N1 espiras, aqui eu tenho N2 espiras. E eu vou colocar aqui, agora, vou poder aplicar uma tensão V1 aqui, né, de T, uma corrente I1 de T, e vou ter aqui uma corrente I2 de T, e uma tensão V2 de T. Então, esse diagrama me representa o meu transformador ideal. Tudo bem? Bom, agora, já que eu tenho, então, esse meu transformador ideal, então isso aqui é o transformador né, ideal, eu vou pegar agora essa nossa expressão que a gente chegou aqui, ó, e vou aplicar a idealidade nela. Né? Então, eu tenho essa expressão aqui, que R φ
igual a N1 I1 de T, né? Eu vou chamar de N1 I1 só, menos N2 I2, foi o que a gente viu, né, pessoal? Então, eu estou falando que para ser ideal, a relutância é zero. Logo, eu vou ter, então, que zero igual a N1 I1 menos N2 I2. E aí eu tenho, então, a minha primeira relação aqui no transformador, N1 I1 igual a N2 I2. Isso. A corrente 2, ô Marco, que a gente colocou aqui, né? Por que eu estou ligando ela nesse sentido? Primeiro, o transformador, quando eu ligar, opa, passei. Quando eu ligar uma carga, alimentar uma carga aqui, ó, né, no meu secundário, então quando eu for ligar, por exemplo, aqui, uma resistência elétrica ou uma impedância qualquer, né, eu quero que o fluxo produzido, né, pela corrente que a carga vai demandar, seja contrário ao fluxo produzido pela corrente I1. Por que isso? Porque fazendo assim, eu garanto que o meu fluxo magnético, né, o meu interior, que a gente não falou ainda, né, mas as minhas linhas de fluxo, se a gente desenhar aqui, ó, né, se eu pegar aqui, como se fosse, então, a minha, o meu fluxo magnético, e aqui a minha corrente elétrica, né, ou o meu campo H, tá? Se eu for colocar aqui embaixo, o que vai acontecer? Quando eu aumento a minha corrente elétrica, vou aumentando, imagina que a minha carga está demandando cada vez mais corrente, né? Então, o que está acontecendo com o meu núcleo aqui? Um certo pedaço, ele fica meio que linear. Só que depois ele começa a saturar. Tudo bem? Olha o que está acontecendo aqui. Eu aumento bastante a minha corrente, né? Que é o meu produto ENI aqui, né? Bastante a minha corrente. E o meu fluxo começa a não aumentar mais proporcionalmente. Então, o que acontece? Eu não quero trabalhar nessa região, porque aí a gente vai ver depois, né? Daqui a pouco, que a tensão aqui no secundário vai começar a cair. Tudo bem? Porque a tensão, a gente vai ver, pela lei de Faraday, ela é a derivada do fluxo magnético, né? Lembra? N dφ dt. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu faço, então, essa relação subtrativa, que é chamado aqui, para que o meu fluxo magnético, né, não fique saturado, ou seja, o meu núcleo magnético não se sature. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? Essa minha corrente 2, quando eu ligar uma carga, eu vou enrolar aqui de um certo modo, de forma que a minha corrente 2 sempre cria um fluxo contrário em relação ao fluxo criado por I1. E é o que a gente vai falar daqui a agora, né, sobre polaridade. Tudo bem, Marco? A gente vai falar agora sobre polaridade, tá? Bom, então, já que o Marco perguntou, a gente começou a seguir isso aqui. Aprende agora a falar de polaridade, então vocês viram, né, que existe uma relação no transformador ideal, né, que N1 e 1 é igual a N2 e 2, ou seja, qualquer incremento de carga que eu colocar aqui, ou seja, quando a corrente 2 aumenta, eu tenho um aumento na corrente 1 também, né? Por que isso aí? Porque I1, né, quer manter o meu fluxo magnético constante, baixo, mas constante. Eu quero manter ele aqui. Então, pela lei da física de causa e efeito, né, um aumento em I2 causa também um aumento em I1, de forma que o produto N1 e 1 menos N2 e 2 sempre fique constante. Nesse caso aqui,
igual a zero, né, que é o ideal. Então, eu estou obrigatoriamente forçando o meu N2, meu N1 e 1 ser igual ao meu N2 e 2, ou seja, aumentou a corrente lá no lado secundário onde tem carga, aumentou a corrente 2, vai aumentar I1 proporcionalmente. Tudo bem? Ou seja, se eu dividir I1 por I2, vai ser justamente a relação de espiras N1 por N2. Então, essa é a primeira relação da corrente, pessoal. Então, para a corrente, né, a relação de transformação da corrente, um transformador, é justamente essa relação I1 por I2 igual a N1 por N2. Tudo bem? Então, essa é a primeira relação que a gente chegou. Isso aqui é válido também, pessoal, em termos de fasores, tá? Então, meu I1 ponto sobre I2 ponto, posso passar para fasor, o N continua constante, vai ser N1 por N2. Tudo bem? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a polaridade. Que o Marco acabou aí adiantando um pouquinho para a gente. Bom, então, se eu pegar aqui meu transformador ideal, né? E conectar ele, né? Ou seja, dependendo do jeito que eu enrolo, se eu enrolo no sentido horário ou se enrolo no sentido anti-horário, a bobina, imagina eu ter que ficar toda hora prestando atenção nisso e toda hora fazendo a regrinha da mão direita lá para ver que sentido que está o fluxo, né? Para isso, então, foi definida a polaridade. Então, se o fabricante ele vai colocar assim para você, olha, a relação do primário com o secundário segue esse pontinho aqui. Ou seja, se desse lado aqui do primário, então, a transformador, então, ele é feito sempre na polaridade subtrativa, tá? Transformadores são construídos para terem fluxos subtrativos. Tudo bem, pessoal? Para não ter, então, saturação, como eu expliquei para vocês. Aí, como é que vai ficar, então, na polaridade aqui? Então, se tiver desse jeito, ao eu colocar, então, para ele ficar subtrativo, ao eu aplicar uma tensão, uma fonte de tensão desse lado, de valor V1, né, vai surgir, então, uma corrente I1 aqui, e a tensão no lado, nesse outro lado aqui, então a gente vai chamar esse lado aqui de primário, e esse lado aqui eu estou chamando ele de secundário, tudo bem? Mas vice-versa, tá certo? Se esse for esse ponto aqui, desse lado também, quer dizer que a tensão induzida desse lado aqui vai ser também nesse sentido. E a corrente vai ser, então, saindo do ponto, desse lado aqui. Então, polaridade aqui, na condição, então, de no enrolamento, né? Vamos chamar assim, subtrativo, né? Eu vou ter, então, que se eu colocar uma tensão V1 nesse lado aqui e tiver uma carga conectada desse outro lado, vai surgir uma corrente 2 saindo desse ponto, desse lado, com uma tensão nesse sentido. Qual que é a outra forma que eu posso desenhar isso aqui? Pode ser assim, ó. Então, eu posso ter isso aqui, né? Primário, secundário. Se o fabricante mostrar para vocês que o ponto está aqui em cima e o outro ponto está aqui embaixo, como é que vai ficar a tensão em corrente, hein, pessoal? Se eu aplicar uma tensão V1 aqui.
No enrolamento subtrativo, como é que fica a tensão do outro lado secundário? Hein? Vamos lá, pessoal. Se eu aplicar uma tensão V1 aqui para cima, né? Então, seguindo a polaridade subtrativa, a gente vai ter, então, uma tensão V2 produzida aqui sempre do lado do ponto. Então, se V1 é positivo do lado do ponto, o V2 do outro lado vai ficar do lado do ponto, vai ser para cá. Então, se a corrente entra por esse lado aqui, pelo ponto, do outro lado ela tem que sair do ponto. Tudo bem? E é válido também vice-versa, né? Ou seja, se eu aplicar uma tensão nesse sentido aqui e a corrente entrar e pôr a carga do seu outro lado, a tensão V1 vai ser para cima e a corrente 1 é que vai sair do ponto. Tá claro isso, pessoal? Quem ainda não entendeu? Posso continuar? Então vamos lá, pessoal. Bom, então ambos aqui são enrolamentos subtrativos, tá? Então, ou seja, as forças magnetomotrizes são subtrativas, tá? Para não ter, então, um fluxo que sature o transformador. Tudo bem? Bom, então, a gente viu a relação de transformação para a corrente. Agora, vamos ver qual é a relação de transformação que existe para a tensão. Então, relação de transformação da tensão. Bom, então é o seguinte, da lei de Faraday, né? Então eu vou desenhar aqui novamente o meu transformador com o núcleo, tá? Bom, eu não vou desenhar ele aqui em 3D, vou desenhar ele só vista bem de frente, tá? Então aqui tem as minhas bobinas, né, minhas espiras. Tudo bem? E aqui, então, eu vou ligar desse lado aqui, vou ligar uma fonte de tensão, CA, e aqui desse outro lado, eu vou ligar um resistor, por exemplo. Tudo bem? Bom, então, pela nossa condição, então aqui é a fonte, então a corrente tem valor V1 aqui, então eu vou ter uma corrente I1 para cá. Tudo bem? Bom, essa corrente I1, pessoal, ela vai produzir, então, o fluxo magnético. Então, ela vai produzir o fluxo magnético, Φ, né? Então aqui é o Φ, que vai, então, abraçar tanto essa bobina, própria bobina N1, né, quanto a bobina N2. Esse fluxo, então, variando no tempo, né, pela lei de Faraday, ele produz uma tensão induzida na bobina 2.
Então, ele vai produzir uma tensão induzida aqui nesses terminais, V2. Tudo bem? Aqui é o valor R, né? Então, tendo, então, V2 pela lei de Ohm, né? Vou ter uma corrente I2 nesse sentido. Não é verdade? Bom, como então que a lei de essa tensão é produzida? Através do fluxo, né? Pela lei de Faraday. Então, eu vou ter, pela lei de Faraday, que N1 da tensão V1 aqui, né? Se é um transformador ideal, né? Vai ser N1 d φ dt. E desse outro lado aqui, V2 vai ser N2 d φ dt. Tudo bem? Então, se eu dividir V1 por V2, eu vou ter, então, que vai ficar N1, né, d φ dt sobre N2 d φ dt. Tudo bem? Então, o que eu tenho aqui que é igual nessas duas expressões, né, que é comum para essas duas tensões induzidas, é a derivada do fluxo. Então, dφ dt e dφ dt. Então, eu vou ter, para as minhas duas tensões, né, que V1 de t sobre V2 de t vai ser N1 sobre N2. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu fiz coisa errada aqui, né? Aqui é N2 por N1, né, pessoal? Então, aqui está errado, é N2 por N1. Né? Olha só aqui a expressão, né? N1 e 1, N2 e 2. Passo o N2 dividindo, passo o I1 dividindo, né? Tudo bem? Então, corrigindo aqui, relação de espiras da corrente, transformação da corrente é I1 por I2 igual a N2 por N1. É ao contrário da tensão. V1 por V2 é N1 por N2. Então, está aqui a relação de transformação do nosso transformador ideal. E ainda, em fasores, né? V1 ponto sobre V2 ponto vai ser igual a N1 por N2. Então, pessoal, a razão N1 por N2, a gente vai chamar de relação de espiras do transformador. Tudo bem? Vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu fosse o fabricante, se vocês fossem fabricante, e você não quisesse passar um número de espiras, né, propriamente dito que tem no primário e no secundário do seu transformador, qual informação você passaria para eu achar a relação de espiras do seu transformador? Para pelo menos eu ter um valor dessa razão. Hein, pessoal? Que valor nominal você me passaria? Isso, Gabriel. Perfeito. V de entrada e o V de saída. Ideal. Tudo bem? Então, ou seja, você vai falar assim, olha, o cliente, seguinte, se eu colocar 13.8 na entrada, sai 220 na saída, viu? Do meu transformador ideal. Aí você fala, legal, então a relação de espira sua é 13.800 por 220. Tudo bem, pessoal? Então, muitas vezes, o fabricante não passa para você a quantidade de espiras que tem
em cada lado do transformador. O que ele passa é a tensão de entrada e tensão de saída nominais. Tudo bem? Sem contar perdas, sem nada. É tensão nominal, se fosse o transformador ideal. Tudo bem? Bom, aí agora, a gente então, vamos desenhar aqui o nosso transformador, né? E a gente vai ver agora a relação, como a impedância é vista agora pelo primário do transformador, né? Ou seja, eu vou colocar uma impedância no secundário, como que o meu primário enxerga ela, né? Com que valor, né? Bom, então vamos falar aqui da impedância. Eu chamei aqui no título, deixa eu lembrar aqui como é que eu chamei, relação de transformação aqui no caso da impedância, né? Então, item 3.1 lá. Então, aqui, vamos ver como a impedância no secundário é, entre aspas, né, vista pelo primário, né? Essa é a questão. Então, vamos ver aqui. Então, vou desenhar o meu transformador ideal. Minha bobininha, né? Representando minha bobina aqui. Esses dois tracinhos representando o núcleo, que é núcleo de ferro, né? Se fosse o núcleo de ar, não teria os dois tracinhos. Tem gente que não desenha, né? Mas o certo é desenhar. Bom, então eu tenho aqui meu transformador, terminais pontos aqui para cima, que é o mais comum, tá? Aqui, então, eu vou ligar uma impedância, aqui no final, né, no terminal aqui. Uma impedância Z. Agora já estou em fasores, tudo bem, pessoal? E aqui eu vou ligar uma fonte de tensão. Peguei um transformadorzinho, liguei na tomada e depois desse transformador, aí liguei, por exemplo, a minha caixinha de som. E vamos ver o que é representando uma impedância aqui, né? Vamos ver como é que, então, essa tomada enxerga essa impedância, né? Bom, então essa minha fonte de tensão tem valor V1. Logo, a tensão em cima dessa bobina aqui do primário tem valor V1, né? Aí eu tenho, então, agora aqui uma corrente I1 que vai surgir porque como eu tenho uma tensão induzida V2 aqui desse lado, que é a mesma tensão que vai estar em cima da minha impedância, né? V2 aqui. Então, a tensão V2 induzida desse lado do transformador, V2 sobre Z, faz surgir uma corrente I2. Né? Ou seja, qual é a causa e consequência aqui? Se eu não tiver impedância, corrente I2 é zero, logo I1 é zero, logo não estou consumindo energia. Né? A funcionária não pode me cobrar. Uma vez que eu liguei a impedância, como eu tenho tensão induzida, desse lado aqui V2, né? Logo eu tenho tensão induzida, logo eu tenho corrente, como eu tenho impedância, logo pela lei de Ohm, né? Então V2 é Z I2. Tô colocando fasores aqui, né, pessoal? Em um ponto e 2 pontos. Logo, I1, V2, né, é igual a Z e 2. Logo, eu tenho corrente 1 diferente de zero. Ou seja, então, eu vou enxergar uma impedância, né, desse lado aqui do primário, que eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou chamar aqui de Z' a impedância que o meu primário está enxergando, que é simplesmente I1 por V1 por I1, né? Então, se eu pegar a tensão e dividir pela corrente, é uma impedância que eu estou enxergando de tudo isso aqui, né? Então, tudo isso aqui é uma impedância.
para o meu V1 e 1 que está aqui do outro lado. Não é verdade? Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, a minha fonte de tensão está enxergando tudo isso aí como se fosse uma impedância aqui, Z', né? Que até eu posso colocar aqui o V1 aqui, né? E aqui o I1, na verdade? É a fonte de tensão V1, né? Então é isso que está enxergando a minha fonte, isso que esse lado do meu circuito, essa minha tensão e essa minha corrente estão enxergando desse outro lado, né? Que está aqui dentro desse rachurado, desse pontilhado em verde. Agora, qual que é o valor, então, de Z', né? Então, é o seguinte, eu sei das relações de transformação que existem, né? Né? Então, usando as relações de transformação, né? Ou seja, V1 por V2 vale N1 por N2. E I1 por I2 vale N2 por N1. Né? Então, eu vou substituir aqui o V1 e o I1 por essa relação que tem o V2. Então, vamos lá. Então, meu Z' vai ser igual a V1 vale N1 por N2 sobre, né, vezes V2. Pessoal, eu vou chamar esse N1 por N2 aqui de A, tudo bem? E esse, então, aqui vai ser 1 sobre A, tá certo? Então, N1 por N2, só para a gente não ficar escrevendo N1 por N2 toda hora, essa fração, né? Vou chamar de A, é uma constante A, tudo bem? Então, só lembrando aqui que A é N1 por N2. Então, N2 por N1 é 1 sobre A, tá? Então, vai ficar aqui que V1 vai ser, então, A vezes V2. Né? E I1 vai ser I2 sobre A. Então, vai ser I2 dividido por A. Então, isso aqui vai ficar igual a A vezes A vai ficar A ao quadrado, não é verdade? A ao quadrado vezes V2 ponto sobre I2 ponto. Mas quem é V2 por I2? Quem é isso aqui? É Z, né, pessoal? Então, Z', logo, Z' vai ser igual a A ao quadrado vezes Z. Olha lá. Então, essa impedância que o meu primário está vendo aqui, ó, é igual a A ao quadrado, ou seja, relação de espiras ao quadrado, vezes Z. Então, eu consigo simplificar a análise do meu transformador, né, simplesmente refletindo o que tem no secundário para o primário. Né? Ou seja, toda a impedância que existe aqui no secundário, eu posso multiplicar por A ao quadrado e transformar num circuitinho simples desse aqui, visto do primário. Tudo bem? Ou seja, se eu tivesse um outro Z em paralelo aqui, né? Eu vou colocar esse outro Z em paralelo aqui, multiplicado por A ao quadrado. Agora, o que a gente tem que ver é, será que a potência elétrica que o meu secundário está absorvendo
ela se conserva em relação à potência que o meu primário está fornecendo? A resposta é, tem que se conservar, né? Então, vamos ver aqui se essa relação de espiras conserva a potência elétrica. Então, vamos ver aqui em termos de potência, né? Então, aqui a relação, né, de espiras em termos da potência elétrica, né? Bom, a gente viu, né, na aula lá de CA, né, que S1, potência fornecida então por essa fonte, né, aqui vai ser igual a V1 vezes I1 conjugado, né? E a potência, então, entregue para esse outro lado aqui do transformador, né? Ou seja, a potência consumida por essa minha impedância, né, vai ser, então essa é a potência fornecida, né? Fornecida pelo primário, na verdade pela fonte, né, pessoal? Só está passando, né? Está entre aspas aqui, né? Fornecida, né? Fornecida pelo o transformador, ele não gera energia, ele só transforma, tá? De um nível de tensão para outro, nível de corrente para outro. A gente vai ver que a potência tem que se manter. S2 vai ser, então, V2 vezes I2 conjugado. Então, vamos ver aqui. Da relação de espiras, né? O que eu tenho, então? Que S1 vai ser igual a... Então, V1 eu posso substituir por A vezes V2. Vai ficar A, V2, né? Vezes I1 é I2 sobre A. Então, vai ficar I2 conjugado sobre A. A é uma constante, é um número real, né? Então, o conjugado dele é ele próprio, não é verdade? Logo, S1 vai ser igual. Então, ele corta aqui. Logo, a gente vai ter, então, que V2 vezes I2 conjugado, que é igual a S2, ou seja, a potência se conserva. Então, a potência que vem lá do primário é igual à potência que vai para o secundário. Então, a potência não muda, né? Pensou eu gerar energia no meio do caminho? Ou sumir com potência, não é verdade, pessoal? Então, não poderia, né? Então, resumindo, né? Nosso transformador ideal. Então, eu vou ter aqui que V1 por V2 é igual a N1 por N2, que eu chamei de A. I1 por I2 é igual a N2 por N1, que é o nosso 1 sobre A. O Z, visto do primário, que eu chamei de Z', né? Vai ser igual a A ao quadrado vezes o Z lá do secundário, né? E a potência S1 se conserva, é igual a S2. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Bom, alguém tem dúvida? Tranquilo? Agora, em relação ao secundário, como que o meu secundário enxerga o meu primário, hein, pessoal? Como o secundário
enxerga o primário? O que vocês acham? Como que a minha carga enxerga, ou seja, estou falando o contrário agora, né? Como que essa minha carga aqui, Z, está enxergando esse outro lado aqui do meu transformador? Hein? A fonte de tensão. E como que ele enxerga a fonte de tensão, Igor? Com que valor? V2. E mais em relação ao V1, quanto vale o V2? Né? Aqui é o V2, né? É isso que ele está enxergando. Aqui está o Z. V1 sobre A. Isso aí, Daniel. Então, se eu passar para cá, Z, esse V2 aqui, na verdade, vai ser igual a V1 sobre A. Tá? E a corrente I2 está aqui, que na verdade ela é, né, o A vezes I1. Todo mundo concorda? Né? Então, se eu tiver fonte de tensão desse outro lado, eu passo como V1 sobre A. Aí eu faço pergunta para vocês. E se eu tivesse uma impedância aqui do lado primário também? Se eu tivesse isso aqui, ó. Um exemplo. Se eu tivesse isso aqui, tem uma impedância em série com a fonte aqui, vou chamar de Z1. Aqui eu tenho meu transformador ideal. O transformador ideal está aqui. Aí aqui nos terminais do transformador ideal, eu estou ligando essa impedância Z. E nesse terminal do transformador ideal, eu liguei uma fonte em série com uma impedância. Vamos aqui de V1. E agora, hein, pessoal? Quase, Gabriel, quase. Falta uma. É isso, é isso. Vamos dizer assim. Que você vai ter aqui, na verdade, né? Chamar aqui de V1 linha, né? Vamos ficar chamando de V1, não é verdade? Vou chamar esse aqui de V1 do gerador, tudo bem? Só para a gente não confundir com o V1 que a gente está chamando aqui do transformador ideal, né? Então, meu transformador ideal, o V1 é aqui, né, pessoal? Sempre no terminalzinho dele aqui, ideal, né? Ele não quer nem saber o que tem para trás ou para frente dele. Ideal, ele é aqui, ó. Aqui 1 e aqui 2, né? Vou chamar de ponto aqui. Vamos ver? Então, vamos observar aqui, ó. Então, o Gabriel, né? Foi o Gabriel, né, que falou aqui. V1 menos E1 e 1 sobre A, né? Isso aí, Gabriel, né? Mas como que ele fica no circuito, então, lá? Como que eu desenharia o circuito sem o transformador ideal, depois disso? Hein, pessoal?
Vamos ver aqui. Então é o seguinte, sugestão do Gabriel é V1 vai ser o V1G, não é isso? Aqui é mais, menos, né? Segundo a lei de Kirchhoff aqui dentro, né? Então vai ser o V1, aqui vai ficar menos Z1 e 1. Não é isso, Gabriel? Né? Aí, o que eu vou ter aqui? Aí eu vou fazer a relação, né? De espiras agora. Né, pessoal? Então eu vou ter que V2 vai ser, né? V1. Então V2 vai ser V1 sobre A. Não é isso? Então V2 vai ser V1 sobre A. E aí eu vou ter, então, que vai ficar, então, V1G menos Z1 vezes I1. Tudo isso aqui, né? Dividido por A. Não é isso, pessoal? Que é o que o Gabriel colocou, né, Gabriel? Aí, o que mais que eu posso fazer aqui? Para colocar em termos de I2 agora. Né, eu tenho V2 aqui, então vai ficar. O VG não tem o que fazer, né? Ele vai ficar sendo V1G sobre A. E esse outro lado aqui, hein, pessoal? Z1 e 1 sobre A, né? Então, se eu quiser colocar em termos, esse I1 aqui em termos de I2 também, o que eu posso fazer, hein? O que eu posso fazer? Quero usar I2, eu não quero ficar usando I1 sobre A do outro lado lá, eu quero ficar usando o I2 só. O que eu posso fazer com esse 1 aqui? Né? Aqui, ó, certinho que o Gabriel falou. É isso aqui. Mas se eu quiser usar o I2 em vez do I1, hein, Gabriel? O que eu faço? Usa a relação de transformação, né? Então, se eu usar a relação aqui de transformação, eu vou ter que, né? Então, a relação de transformação eu tenho que I1 por I2, né? Quem falou aqui foi o Marco, né? Isso aí, Marco. Então, I1 por I2 vai ser igual a 1 sobre A. Não é isso? Ou seja, I1 é I2 sobre A, né? Então, se eu substituir ali, como é que vai ficar? Vai ficar V2 ponto igual a V1G sobre A, esse aqui não tem o que fazer, menos Z1 vezes... aí eu vou trocar aqui, o I1 vai ficar I2 sobre A sobre A. Não é isso, pessoal? Então, meu V2 vai ser igual a V1G sobre A menos Z1 sobre A ao quadrado, né? Sobre A, vezes I2. Olha lá. Então, né, desenhando aqui o circuito, o que eu vou ter, então? Vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui V1G sobre A
O meu aqui, Z1, vai ficar dividido por A ao quadrado. Aqui, então, vai ficar o meu Z. Aqui o meu Z. E aqui, então, passando, né? Aqui a corrente I2. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Claro para todo mundo? Alguém não entendeu essas passagens? Bom, vamos ver um exemplo numérico? Exemplo. Então, vamos pegar aqui dado. Vamos pegar esse nosso transformador. Vamos pegar esse nosso exemplo que a gente fez aqui, ó, né? Que a gente fez ele literalmente. E vamos colocar, então, valores e vamos calcular a potência nele, né? Então, exemplo aqui. Dado o transformador do exemplo anterior e ainda, né, V1G igual a, vou colocar aqui, deixa eu pensar, 7.000 volts. Z1 igual a vou colocar aqui 10 ohms. Z valendo, vou pôr 100 ohms aqui. Aí Z vai valer 100 ohms também. E a relação de transformação? V1 nominal por V2 nominal igual a 7.000. Vou colocar outro valor. Vou pôr que a relação de transformação aqui vale 6.500 por 127, sei lá, vou inventar outro aqui, 220 volts. E que eu inventei, né? Então, calcule. Primeiro, a tensão. Aqui, como é fasor, vou colocar ângulo zero aqui, tá? A tensão sobre a impedância Z, lado secundário, né? Letra A aqui. B, a potência complexa fornecida pelo gerador. Agora aqui, letra C. A queda
de tensão sobre a impedância Z1. Então, dado aquele transformador anterior, eu quero calcular esses valores, pessoal. Como que a gente faz? Então, vamos redesenhar eles aqui, né? Então, desenhando ele aqui, vou ter aqui, então, V1G, vou ter minha impedância Z1 aqui, vou ter o meu transformador ideal, né? Aqui, transformador ideal, e vou ter aqui a impedância Z, que é a minha carga lá no secundário, né? Z está aqui. Terminal ponto é esses dois aqui. E aí é o seguinte, dado então essa configuração, eu vou ter então uma corrente aqui I1, vou ter uma tensão induzida, né, pela lei de Faraday, V1 aqui, logo tem uma tensão induzida V2 aqui, e que tem relação de espiras entre elas, né? E vou ter então, logo que eu tenho uma impedância, logo tem uma corrente I2 passando aqui. Bom, aqui no problema fala que a relação de espiras, ou seja, tensão nominal, na relação de espiras nas tensões nominais, né, no transformador, são 6.500 por 220. Que informação eu estou passando aqui, pessoal? Quem é essa informação? É o N1 por N2. Isso aí, Marco. Então quer dizer o seguinte, o N1 por N2, que a gente chamou de A, né, vai ser 6.500 sobre 220 volts. Isso quer dizer o quê? Se esse V1 aqui se ele fosse 6.500 volts, esse V2, desse outro lado do transformador ideal, seria 220 volts. Tudo bem? Então, fazendo isso, a gente vai ter 6.500 sobre 220, então vai ser 29, aproximadamente, né? 55. Vê que é adimensional, né? Esse número aqui. Bom, então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu transformador e vou refletir ou o Z para o primário, ou o primário, que é fonte, mais Z1, igual a gente fez, para o secundário. Né? Eu vou fazer uma das duas coisas, ou para poder facilitar a minha análise do meu circuito. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou refletir, então, agora, o Z para o primário. Então, refletindo. O secundário ao primário. Então, o que eu vou ter? Eu vou poder... A única coisa que eu tenho desse lado é esse Z aqui, que quando passa para o lado, então o primário enxerga ele como a relação de espiras ao quadrado vezes a impedância dele, né? Então, eu vou ter que vai ficar assim, né? Eu vou até copiar esse circuitinho aqui, para mostrar que é o mesmo. Copiar. Colar aqui. E aí, então, o meu primário está enxergando, né, o meu secundário, que é aquela impedância lá, como a nossa impedância aqui, né? Z', né? Que era o A ao quadrado vezes o Z. Olha lá.
Olha aí. Quem está em cima do zelinho? O V1, né? Então, como é que fica aqui, hein, pessoal? Vou calcular o I1, né? Que é o que eu preciso calcular aqui. Qual que é o meu objetivo? Calcular a tensão em cima da impedância Z. Não é em cima do Z', é em cima do Z, né? Eu tenho que depois proceder com a devida relação, né? Então, vai ficar aqui que I1 vai ser igual, então, a V1G sobre Z1 mais Z', né? Ou seja, vai ser V1G sobre Z1 mais A ao quadrado Z, que vai ficar igual a 7.000, ângulo zero, né? Sobre Z1. No caso aqui, eu só coloquei resistor mesmo, né? Podia ter sido aí uma impedância qualquer, tá? Podia ser 100, ângulo 20, ângulo 30 graus, tá? Então, aqui vai ficar 100 mais o A ao quadrado. Então, o A vale 29,55. 29,55 ao quadrado vezes 100, né? Então, meu I1 aqui vai valer 7.000 sobre 100 mais o 29,55. Espera aí que eu estou fazendo aqui no MATLAB com vocês. Vezes 100. Então, deu 8, deu 80, 80,1 miliampere, né? Não fui feliz aqui na escolha dos valores, então deu aqui 80 miliamperes. Mas vamos ver lá no secundário, né? Então aqui o I1 deu 80 miliamperes. Bom, ângulo zero, né? Tudo bem? Bom, coloquei uma impedância muito alta lá no secundário. Aí é o seguinte, pessoal. Então, quanto que vai ser a queda de tensão em cima do Z? Ah, em cima do Z é o próprio V2. Né? O próprio V2 está aqui em cima dele. Ó. Então, eu vou ter que, agora, ou eu reflito o I2, acho a relação o valor do I2 usando a relação de Spiras com o I1, né? E multiplico por Z e acho o I2, ou eu posso achar o V2 achando o V1 usando também a relação de Spiras, né? Vou achar através aqui uh, do I2, tá? Então, como é que fica o I2 lá no secundário? Estou refletindo, estou encontrando. I2, então I2 vai ser I1 A vezes I1, né, pessoal? Logo, vai ser então 29,55 vezes 80 vezes 10,1, né? Vezes ângulo zero, vezes 10 a menos 3, né? Logo, I2 vai ser, vou pegar aqui,
2,37 amperes. Tudo bem? Tá? Então, o I2, ó, 2,37 amperes. Ou seja, então, a tensão em cima da impedância, que é o próprio V2, vai ser o Z vezes I2, que vai ser igual a 100 vezes 2,37. Ou seja, V2 vai dar 237 volts. Só que aqui, né, pessoal, aqui é ângulo zero também, né? Faltou colocar o ângulo aqui, tá? Né? Então aqui vai ficar ângulo 0 volts. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então vocês viram o que eu fiz, né? Eu calculei o I1 através desse circuito aqui visto do lado secundário. Uma vez que eu tenho o I1, usei a relação de transformação, achei o I2. Tá? Com o I2, aí eu fui lá e calculei a tensão em cima da impedância Z, que é o que pediu o exercício. Tudo bem? Aqui é a letra A. A letra B pede a potência complexa fornecida pelo gerador. Então, B está pedindo aqui o S1G, né, que vai ser quem? A potência. A tensão vezes a corrente em 1. Então, vai ser V1G ponto vezes I1 ponto conjugado. Ou seja, S1G vai ser igual a 7.000 ângulo zero vezes o 80 vezes 10 a menos 3 ângulo zero também. Então, meu S1G vai dar aqui 560, né? Se eu não me engano, se eu não estou errando aqui, watts. É isso? Né? E aí a gente vai, então, para a letra C. A queda de tensão sobre a impedância Z1. Então, a letra C nada mais é do que a queda de tensão aqui, né, sobre essa impedância. Eu vou chamar aqui de VZ1. Então, meu VZ1 VZ1 ponto vai ser igual ao Z1 vezes I1. Ou seja, VZ1 vai ser igual a 100 vezes 80 vezes 10 a menos 3. Né? 80 vezes 10 a menos 3, ângulo zero, né? Corrente tem ângulo zero. Então vai ficar VZ1 igual a... Aqui vai ficar 8.000, dá 8 volts. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Dúvidas? Tranquilo? Bom, então isso foi o transformador ideal, né? Que a gente viu e trabalhou um pouquinho com ele. Na próxima aula, a gente vai... Todas aquelas condições, né, que a gente adotou aqui para o transformador ideal, né, que está aqui em cima, deixa eu voltar aqui para vocês. Todas essas considerações que a gente fez aqui, a gente agora vai usar ela, ou seja, vai
agregar elas ao nosso transformador, tá? A gente vai considerá-las agora junto com o transformador ideal para montar um circuito equivalente de um transformador real, né? Porque o transformador real, a bobina é feita de cobre, ela tem resistência, né? O fluxo magnético não está todo dentro do núcleo, ele tem escape de fluxo, né? Então tem fluxo que tem linha de fluxo que não passa inteiramente dentro do núcleo. A relutância magnética não é igual a zero, ela tem um valor, né? Tem um ferro lá, que é um material, né? Existem perdas no núcleo, né? Ou seja, o transformador, então, ele, ele vai ter perda, a gente vai ver por esterese, curva de esterese, né? A gente vai ver o que é na próxima aula, e perda por correntes parasitas, né? Que eu falei para vocês, como a gente tem um fluxo que varia no tempo, logo a gente tem tensão induzida, logo a gente tem corrente induzida no próprio núcleo, né, que aquece o transformador. Então a gente vai considerar então todos esses fatores na próxima aula para construir um modelinho do nosso transformador real. Tá ok, pessoal? Então, se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente fica por aqui hoje, tá? Bom início de semana para vocês todos. Se tiverem dúvidas, pode ir me perguntando, tudo bem? Vou colocar lá, como de praxe, o vídeo lá no Moodle, tá? Vou colocar as notas de aula também. E aí a gente, amanhã, né, uma parte da turma tem a turma 2, né, a aula de laboratório. E na semana que vem, então, a gente continua com o nosso transformador. Valeu, pessoal. Professor, Sim, sim. só uma pergunta sobre a entrega do experimento 5. Eu sou da Uhum. turma 1 Tá. e na página do Moodle, quando você entra para entregar, tem um aviso que ele fala que você tem mais de uma turma. Eu fiquei com dúvida se algum problema com a página. No pré-lab, né? Não, no lab mesmo, no experimento para entregar. Então peraí. Vamos ver isso aí já. Deixa eu parar a gravação aqui para não poluir o vídeo.